Bem-vindo ao bate-papo especial Dia da Reforma, realizado pelo Voltemos Evangelho, o blog do Ministério Fiel. Meu nome é Vinícius Mussman e eu sou o fundador e editor do blog, e eu tenho o privilégio de estar aqui com Thiago Santos, Franklin Ferreira e Jonas Madureira. Thiago Santos é o editor-chefe aqui na Fiel, Franklin Ferreira é diretor do seminário Martin Bucer e Jonas Madureira é editor da Publicações Vida Nova. Muito obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos conversar sobre, então, a Reforma Protestante. Nosso programa vai ser dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós iremos conversar sobre o que foi a Igreja, o que foi a Reforma Protestante. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre Reforma hoje. E no terceiro bloco, então, iremos responder perguntas que vieram de você que está nos vendo ao vivo. Então, vamos começar. Eclésia Reformada, a Igreja Reformada. O que foi a Reforma? Antes de começar a Reforma em si, houve um contexto para isso. E nesse contexto, a gente fala sobre os pré-reformadores. Quem eram eles? O que eles fizeram? Franklin, quem eram os pré-reformadores? Antes de falar dos pré-reformadores, seria talvez interessante falar um pouco do contexto dos 200 anos antes da Reforma. Foi um momento especial da história europeia, uma época de declínio acentuado da fé, em meio à peste negra, os impérios em crise, os grandes impérios como França e Inglaterra sendo da Guerra dos 100 Anos. Então, os historiadores identificam 3 movimentos críticos na pré-reforma. Uma crise de autoridade, uma crise de salvação e uma crise de espiritualidade. Em linhas gerais, as pessoas perderam a confiança na hierarquia eclesiástica. Nesse período de 200 anos antes da Reforma, você chega ao ponto de ter a cristandade dividida pela metade, um papa em Roma, um papa em Avignon, você tem um concílio de Constanza se reunindo para tentar resolver essa situação crítica, elege um novo papa, mas os 2 outros papas não renunciam, você chega ao ponto de ter 3 papas na cristandade. Então, não seria verdade que a igreja sempre foi unida e a Reforma Protestante fez a primeira divisão? Não. Até a gente pode, por exemplo, pensar nas várias ordens medievais, monásticas, cada uma delas com ênfases distintas, como beneditinos, agostinianos, franciscanos, mas o fato é que nesse período de pré-reforma, criou-se uma desconfiança quanto à fonte de revelação. Isto é, quem interpreta corretamente a revelação são os papas, são os concílios, e nessa crise, alguns pré-reformadores, como você disse, como Wycliffe e Hus, talvez os principais, Jerônimo de Praga também, eles voltam a oferecer a Sagrada Escritura como uma fonte de autoridade da Igreja. A gente pode desenvolver as 2 outras crises mais para frente, mas esse é um momento crítico da história. Quando Wycliffe, por exemplo, ele traduz a Bíblia para o inglês, ele faz uma tradução do latim para o inglês. John Huss começa a pregar no vernáculo, isso é, na língua tcheca, em Praga, na República Tcheca, e são tentativas de retornar a Sagrada Escritura como a fonte máxima de autoridade da Igreja, não a estrutura eclesiástica, seja o Papa, seja os concílios, né? É interessante que, no caso de ambos os movimentos que você menciona aqui, eles produziram muitos seguidores. Isso, de alguma maneira, foi preparando assim, o terreno, palmilhando o caminho para a reforma. Você tem os Lollardos com Wycliffe, os Russistas, né, com Hus. Sim. Perfeito. E como que, então, nós temos, então, uma crise de autoridade? Isso. Uhum. Isso, então, cai direto na questão do Papa, se ele carrega autoridade, e a questão do sola scriptura, né, que foi um dos grandes marcos da Reforma Protestante. O que é esse sola scriptura, Jonas? Então, eu acho que tem um movimento interessante já, com essa lembrança que o Thiago e o Franklin fizeram, né, dos Hussitas, né, também dos Lollardos, principalmente pela influência do Wycliffe em cima dos Lollardos. É interessante como esse movimento do sola scriptura marca essa transição. E por que, eu acho que é interessante pensar o porquê, em alguma medida, não deu certo a reforma antes, não é? E por que ela deu certo justamente por causa desse trabalho, não tanto com o texto, mas, como bem disse o Thiago, com pessoas. Você não tem, até então, um mecanismo que possa propagar todas as traduções que eles estão fazendo para o vernáculo
mecânica, material. O que eles têm são pessoas. Chega lá, o Wycliffe põe os caras todos numa cela, vamos dizer assim, né? Essa cela medieval, né? Que é um lugar de trabalho, vamos dizer assim, né? Ou também de descanso, né? Dependendo do contexto da época. Põe os caras ali para traduzirem junto com ele, e eles vão copiando a tradução do Wycliffe, e eles, depois de passarem, sei lá, 2, 3 meses, sei lá, traduzindo Mateus, eles pegam e saem com aquele texto, evangelizando e disseminando o texto. A polícia eclesiástica da época vai atrás desses caras e corta fácil essa disseminação das escrituras, não é? Porque ela está vinculada a uma pessoa, não está vinculada ainda a um material. Isso é uma coisa que vai acontecer posterior e que eu acredito que é o movimento material, vamos dizer assim, da reforma, que é a imprensa, vamos dizer assim, o fator muito positivo, determinante para disseminar a reforma protestante. Para disseminar a reforma protestante. Então a reforma veio no contexto tecnológico novo. Isso, é isso aí. Normalmente dizem que também veio no contexto iluminista, um contexto de um pensamento mais novo, de resgate às obras talvez humanista. Eu acho que humanista. Humanista ainda não. O ponto é que a reforma não foi um movimento monolítico. Acho que esse é o X da questão. Quer dizer, houve todo um caminho de preparação, né, dos pré-reformadores, dos seus seguidores, né, e de convulsões aí em vários campos, né, como Franklin menciona aqui também, que estavam tomando conta ali do cenário. E mesmo, Tiago, a própria reforma, no contexto não dos pré-reformadores, mas dos reformadores, a gente já vê uma presença de uma diversidade. Por exemplo, o Alistair McGrath chega a perguntar lá naquele Origens Intelectuais da Reforma Protestante, não é? Se a gente poderia falar que houve uma reforma ou se houve reformas. Ou se houve reformas. Que de certa forma está correto isso. Mas é curioso, por exemplo, que um dos lemas da reforma, que coincide com esse movimento humanista, começa Renascença ali em norte da Itália, Florença, é ad fontes. Então, o ponto dos reformadores é voltar, a igreja tem que voltar às suas fundações, não na pessoa da estrutura eclesiástica, mas na Sagrada Escritura como a fonte última de revelação. E acho que um ponto importante da questão da Escritura é o seguinte: a Escritura, em momento algum, era disputada no que diz respeito à sua inspiração plenária, à sua inerrância, à sua infalibilidade. Essas questões surgiram depois, século XIX e tudo mais. Com o iluminismo. Mas o grande problema é o problema da autoridade das Escrituras. Haviam duas fontes de autoridade. Era a igreja e os concílios que interpretavam as Escrituras e a própria Escritura. Mas o problema é que essas autoridades eram conflitantes. Talvez o grande X da questão do sola Escritura foi devolver a autoridade absoluta das Escrituras no que diz respeito à matéria de fé e vida piedosa diante de Deus. E é interessante, Thiago, porque até essa questão que o Frank levantou da ad fontes, né? Esse é um princípio que não foi um movimento só da reforma. O próprio Renascimento se considerava ad fontes. Não é? Você tem voltar à cultura helênica. Exato. Não só a cultura helênica, mas aquilo que seria a raiz da cultura helênica. Porque você tem, a partir do século XIII, Aristóteles dominando todo o pensamento, não só filosófico, mas teológico. Né? Você vai ver movimentos do Alberto Magnus, próprio Tomás de Aquino, dos escotos, até chegar em Guilherme de Ockham, que de uma maneira bastante um pouco mais crítica, imprecisa, poderíamos chamar de nominalismo, que já seria uma espécie de humanismo ou de um pensamento já mais distante do que seria escolástico. Mas é um pensamento aristotélico. O ad fontes do Renascimento é voltar para Platão, é voltar aos estudos de Platão. Então você tem uma revitalização dos estudos no texto de Platão, como se a filosofia estivesse voltando às suas origens, a Sócrates. E por isso é interessante isso. É por isso que os reformadores vão gostar tanto de Agostinho também. E vão beber em Agostinho como uma fonte de inspiração. Como volta para a patrística, né? Como o retorno à patrística é uma coisa interessante. É como se houvesse um gap ali, né? Timothy George vai dizer, aliás, que naquele livro Teologia dos Reformadores, que a reforma protestante, na verdade, é uma reforma agostiniana. Aquela frase famosa de Calvino, né? Augustinus totus nostro est, né? É nosso, né? É tudo nosso, Agora, só talvez avançando um ponto aqui, aí tem a crise de salvação também que precede a reforma protestante. Então você tem um ambiente aí de peste negra, um terço da Europa morrendo, ninguém sabe como a peste negra surgiu, como terminou, e a igreja não consegue responder a esse anseio de insegurança frente à
a inevitabilidade da morte. As pessoas não sabem quanto tempo tem de vida. E nisso surge o movimento místico, inclusive. Aí vai surgir Tomás de Kempis. Quer dizer, Tomás de Kempis responde a uma outra crise, que seria a crise de espiritualidade. Mas é interessante que você pega catecismos medievais, até o Legoff ele cita um desses catecismos num dos livros dele, é uma graça, porque toda a questão é com o pecado. Se a pessoa flertou com alguém na igreja, se vai dizer lá, você olhou alguém com olhares adulterinos, você fornicou, você roubou na feira, etc. e tal, mas o texto termina sem levar a pessoa para a cruz. Sim. Então os reformadores vão oferecer cruz, vão oferecer a graça gratuita, a fé como único meio, a fé também sendo o dom de Deus. E é curioso que mesmo Wycliffe e Hus, eles estão na mesma linha aí de Calvino, Lutero e outros, porque eles eram agostinianos. E eles vão usar, especialmente a noção de predestinação, para reafirmar essa graça gratuita. Quer dizer, a pessoa que está sentada ouvindo a pregação não tem como contribuir para a salvação. Ela contribui ouvindo e recebendo pela fé, mas ela não tem como trabalhar pela sua própria salvação. Né? E o grande personagem da Reforma, só para... que é Martinho Lutero, né? Bem, normalmente a gente associa a Reforma a Lutero, ainda que, como a gente admitiu aqui, ele não foi um movimento monolítico e nem é localizado, né? Sim. Mas, pensando em Lutero, no bojo aqui do que o Franklin disse, ele é um sujeito do seu tempo. Né? E ele vivia essa crise de sensibilidade com a própria pecaminosidade. Como era o nome do seu confessor? Era Staupitz? Johann von Staupitz. Era interessante, porque Lutero ele lutava muito com seus pecados. Né? E cada pensamento que ele tinha o acusava, de modo que ele não conseguia nem sair do confessionário. Mais uma vez é interessante a relação aqui com Agostinho, né, com a tradição antiga da igreja, porque, primeiro, Lutero está num contexto agostiniano, não é? Com um mentor agostiniano e com as crises típicas próprias, de um agostiniano. Os dramas internos, as crises Você internas, não vê, por exemplo, na literatura escolástica, esse tipo de... Não desmerecendo, obviamente, a literatura escolástica, mas mostrando uma coisa que é típica não é, de um agostiniano e que é típico também desse movimento onde você tem, junto com a Reforma, também no contexto da teologia, principalmente o ressurgimento da força agostiniana que tinha sido eclipsada pela Universidade de Paris, né? Os teólogos de Paris, os teólogos todos de Paris, eles detestavam eles faziam uma leitura respeitosa. Você vê, por exemplo, um Tomás de Aquino que concorre ali com Agostinho e Aristóteles, né? Mas Aristóteles são rivais, e ao mesmo tempo toda a leitura que ele vai fazendo de Agostinho, olha, como disse Agostinho, mas na verdade não é Agostinho. Ele modifica muita coisa do pensamento de Agostinho para que Agostinho concorde com ele. Numa certa obra de comentário bíblico, Calvino vai referir-se aos escolásticos da Universidade de Paris como jumentos. Vai dizer que... Ele vai dizer assim... A linguagem típica da época. É a linguagem da época. Né? Os jumentos da Universidade de Paris, eles conseguem desvincular o amor a Deus do amor ao próximo. É curioso que... Mas isso mostra um pouco da qualidade daquele pessoal. Você está falando do Staupitz, da relação dele com Lutero, né? Que Lutero buscava Staupitz para confessar o tempo todo. Os mínimos pensamentos, né? E tem uma hora que Staupitz diz... vai pecar, vai cometer um pecado. Ele fala, visita um prostíbulo. Exatamente, cometa um pecado de verdade e depois eu confessar. Só que ao mesmo tempo que ele tem essa verve sarcástica, né, com os dramas aí de Lutero, Staupitz era agostiniano também, Lutero vai dizer que ele foi o homem que o conduziu às chagas de Cristo. Interessante. Né, que o conduz à cruz e a ênfase em descansar no crucificado. Né? Nessa questão de Lutero, nós temos então justamente a questão das indulgências. Sim. Onde foi... O que foram indulgências? Por que isso foi tão importante? Disse que Lutero pregou as 95 teses por causa disso. Indulgências eram documentos que absolveriam, uma vez comprados, absolveriam a pessoa de pecado. E esses documentos poderiam ser assinados pelo próprio Papa, por um bispo. No caso da Alemanha, essas indulgências foram vendidas especialmente na Alemanha, e o que vai gerar uma tensão também política. Questões econômicas. Econômicas, já que os alemães se sentiam espoliados, né, os nobres alemães se sentiam espoliados para bancar uma catedral em Roma, né? Mas o que eu acho curioso da venda de indulgências é uma musiquinha que acompanhava a venda do John Tetzel, Johann Tetzel, né? A musiquinha diz mais ou menos o seguinte: assim que uma moeda do fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Então se cantava essas musiquinhas, as pessoas se aproximavam e elas pagavam ali o dinheiro, seja para que o pecado de algum parente pudesse já morto,
já morto pudesse ser perdoado, e a pessoa pudesse sair do purgatório para o céu, ou que absolvesse também dos dramas do purgatório e preparasse para o céu também. Isso denota, pensando nessa crise de salvação, essa ansiedade nervosa de não ter a segurança. Infelizmente, a gente tem alguns calvinistas mal-humorados hoje, mas geralmente o calvinista é bem-humorado. Na Reforma, já na época da Reforma, havia uma charge que circulava na França, que tem o doente morrendo, ele está moribundo no leito de morte, e o padre batendo na mão dele, dizendo, olha, talvez haja esperança. Então, isso é um calvinista brincalhão que fez esse tipo de charge, o que sinaliza essa distinção. Quer dizer, num ambiente que você tem guerras civis na França, na Holanda tentando se separar da Espanha, a memória ainda da peste negra, a Igreja Católica não conseguia dar segurança para o fiel. E a mensagem reformatória da justificação, da predestinação, que causa escândalo em alguns ainda hoje, né, mas eram doutrinas que asseguravam ao fiel que, se ele abraçou aquelas verdades pela fé, graciosamente ele seria preservado até o final da vida. E os portões do céu seriam imediatamente abertos, como Lutero fala da experiência dele, né? Quando ele entende Romanos, os portões do céu se abriram para ele, naquele momento ali, né? Então entra a questão da justificação pela fé. Sim. O que é, então, justificação somente pela fé? Acho que a gente pode começar falando do que era no entendimento católico romano. A linguagem que o catolicismo romano utilizava, e penso que até hoje utiliza, era uma linguagem da medicina, de que a justiça de Deus ela é infundida no sujeito. E essa infusão de justiça, ela se dá na medida que o sujeito ele faz uso dos sacramentos e das penitências da igreja. Quer dizer, ele tem esse vínculo necessário com a igreja, através da qual ele será nutrido, né, e receberá a justiça de Cristo em um processo. Né? Naturalmente, isso deixava a pessoa numa situação terrível, porque se eventualmente ele se afastasse da igreja, não fizesse uso dos sacramentos, né, especialmente o sacramento da Eucaristia, né, ou incorresse algum tipo de pecado grave, né, um desses pecados mortais, então ele já não poderia mais contar com essa justiça. Né? Então, pelo menos havia o entendimento de que a justiça não era algo que era produzida pelo homem, né? O homem ele precisava de uma justiça externa. Mas a pessoa se tornaria justa na medida que ela tem acesso aos sacramentos oferecidos pela igreja. E Lutero rompe com essa linguagem, então, né, o que foi um processo difícil para ele, né, quase um parto, né? Ele até então ele nutria um sentimento até de ódio de Deus, porque ele entendia que ele era massacrado pela justiça de Deus. Até que ele entendeu o texto de Romanos. Né? Que, assim, pensando positivamente, a justificação é uma troca injusta. É uma doce troca, como dizia, né? Uma imputação agora. Cristo morre pelo meu pecado, e quando eu me agarro ao crucificado, a justiça perfeita dele, a obediência, a retidão perfeita de Cristo é colocada sobre mim. Lutero usa essa frase, né? Eu recebi aquele que era dele e dei a ele aquilo que era meu. É o sermão das duas espécies de justiça. E o ensino é simples, brilhante e completamente esquecido por nós hoje. Porque a ideia aqui é o seguinte, um homem e mulher, um pecador que coloca a sua fé no crucificado, ele agora não é mais tornado justo progressivamente, mas ele é declarado justo uma única vez, e todos os seus pecados são não só perdoados, mas apagados. Eles perdem o poder de ofender a majestade divina. Então, aquele sobre o qual a ira de Deus repousava, agora é amado. E a gente, infelizmente, é uma doutrina pouco pregada e pouco ensinada em nosso meio. Tão vital para a fé evangélica no Brasil. Em termos de segurança, quer dizer, a pessoa creu em Jesus, não importa o tamanho da fé dela, mas se ela confia no crucificado, ela agora é considerada por Deus e pelo Filho como o homem ou a mulher mais reto que há, mais justo que há. Todos os pecados dela foram perdoados, todos eles apagados. A pessoa vai perguntar, talvez, mas como é que a gente lida com arrependimento? Arrependimento é a nossa resposta grata por causa do pecado perdoado. Nosso arrependimento não diminui ou aumenta o amor de Deus, nosso arrependimento diário. O amor de Deus é estável, porque nós somos justificados pela justiça perfeita que há em Cristo Jesus. E a propósito do arrependimento, é interessante que na Reforma, das 95 teses, a primeira, né, penitência ad item, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ensina arrependei-vos, diz que toda vida do cristão é arrependimento, né? É interessante que eu estava ouvindo vocês falando, eu gosto muito de pensar esse movimento de crítica de Lutero às indulgências e, consequentemente, a crítica
da noção de dois poderes, né? O poder que defendido mais pelos teólogos escolásticos, né? De que o poder da justificação está no hábito da graça, enquanto que você vai ter entre os protestantes, os reformadores, né? E também os teólogos da via moderna vão fazer uma defesa do poder direto de Deus. É Deus quem justifica e não tem um intermediário que seria o hábito da graça. Eu gosto de pensar que esse movimento de Lutero, Vinícius, que é o das 95 teses, ele é um movimento programático de Lutero. Ele está obedecendo um programa e não é o primeiro movimento dele. É interessante que a gente comemora no dia 31 de outubro, né? E lá em 1517 a gente comemora o dia da Reforma por conta exatamente da publicação das 95 teses. Que não é o primeiro movimento de Lutero, é um movimento programático de Lutero, mas não é o mais importante também. Também não é o mais importante. Talvez a dieta de Worms. É interessante, exato, é interessante quando a gente pega as 95 teses e vê assim. Primeiro, as 95 teses, o nome das 95 teses não são 95 teses. A gente que chama de 95 teses. Na verdade, é uma disputa. É uma disputa, um convite, né? Exato. Que é uma prática dos teólogos medievais e que era o frisson da Universidade de Paris. Ou seja, todo teólogo parisiense adoraria uma disputa. E ele oferece exatamente uma disputa, apresentando 95 teses contra uma prática da igreja. Só que esse movimento, ele é um movimento que ainda não é o movimento inicial. O movimento inicial de Lutero não é criticar uma prática da igreja, é, em primeiro lugar, criticar uma forma de pensar da igreja. Por isso em 4 de setembro de 1517, ou seja, um pouco mais de quase 2 meses antes de publicar as 95 teses, que ele faz uma disputa publicando 97 teses, gostava de escrever teses, 97 teses contra a teologia escolástica. Não dá para passar isso em branco numa reflexão sobre a reforma, principalmente sobre o trabalho de Lutero. Porque se você parar para pensar, boa parte das práticas equivocadas da igreja, elas não decorrem de uma mera prática. Os historiadores marxistas, eles têm uma maneira de interpretar a história muito complicada. Por exemplo, eles entendem que a reforma protestante, ela é um produto de uma subestrutura socioeconômica. Então, o movimento todo da reforma é um movimento meramente social e político, econômico. Tudo bem, a gente sabe que tem esses elementos. Mas é um simplismo. Entretanto, o que se deixa sempre passar de vista é a ideia de que o movimento da reforma, ele não é um movimento só econômico, político, social, ele é sobretudo um movimento de virada no contexto da história das ideias. São ideias religiosas que estão sendo debatidas. E por quê? Porque, gente, por causa de ideias, pessoas são perseguidas, por causa de ideias. São construídas as mais diversas pragmáticas. Então, o projeto de Lutero foi perceber o seguinte: olha, o que está acontecendo na igreja hoje? Está acontecendo isso. Existem as indulgências, que é só a ponta do iceberg. Né? A estrutura toda precisa ser atingida. E para atingir a estrutura não tem outra forma, senão a forma de pensar. É a forma de pensar de alguém que justifica a sua forma de agir. As teses vão causar frisson. Por quê? Porque Lutero toca no bolso dos eclesiásticos. Numa das teses vai dizer, olha, se o Papa, que é mais rico do que o maior Crasso de Roma, é tão bom, por que ele então não pega todo o seu dinheiro e dá aos pobres? Então, quando Lutero ataca as indulgências, o que vai gerar toda a bagunça e a confusão que vem, é porque ele vai questionar justamente a base da própria igreja, que era a opulência, que era o trato com dinheiro. E é engraçado porque esse movimento já é um movimento de crítica que antecede a reforma. Você pega os dominicanos, o fundador, que é o São Domingos, ele chega lá, vai visitar a catedral lá de Pedro, o cardeal lá apresenta, diz assim, né? Olha como está aqui, né? Está vendo? Pedro, fazendo menção ao Papa, né? Obviamente, não precisa mais de ouro nem prata. Domingos, ele diz, bom, não precisa de ouro nem prata, mas também não diz levanta-te e anda. Exatamente, não tem mais o poder de mandar levantar e andar. E aí isso aí levanta a terceira crise, que é a crise de espiritualidade. Então, na época que precede a reforma, havia muito a noção de que a igreja é um tipo de fortaleza que a pessoa está protegida ali. Então, aqueles que se dedicam ao ministério, mesmo ao magistério teológico, eles têm uma vocação superior
a uma dona de casa, um homem arando o campo, um marceneiro, um pedreiro, alguém que trabalha numa corte assessorando O movimento os monástico nobres. cumpriu essa... Exatamente. Sim. E aí você tem um curto-circuito nessa época. E aí você vai ter, por exemplo, a Via Moderna de Tomás de Kempis, inaugurando um outro tipo de movimento monástico, que também era agostiniano, em que você glorifica a Deus não mais no mosteiro, mas glorifica a Deus no mundo, trabalhando no leprosário, trabalhando no campo, trabalhando em escolas. O que é revolucionário. Sim. Porque, você veja, eu lembrei daquele livro do Max Callo, que até você me recomendou, que conta a história de Bernardo. Sim. Ele foi recrutando membros da família dele para o monastério, né, e sempre impondo a eles ameaças das mais graves ali sobre a vocação em que eles estavam e falando da superioridade da vocação eclesiástica superior à vocação. Ele desmembrou quase que toda a família, todos os negócios da família foram desfeitos para que aqueles, pelo menos aqueles mais corajosos, deixassem ali. Eu não sei se foi Tomás de Aquino que, comentando a história de Marta e Maria com Jesus, ele diz, olha, aquela que assenta aos pés de Jesus tem a melhor parte, aquela que está trabalhando tem que suportar a sua vocação. Só que já na pré-reforma você vai ter movimentos tentando oferecer um outro tipo de espiritualidade que se encontra Deus no lugar comum. Só que é a reforma que vai oferecer uma ruptura, isso, né? A noção do sacerdote de todos os crentes, quer dizer, e aqui tem um ponto, né? A ideia se perdeu porque hoje se pensa no sacerdote de todos os crentes como o seguinte, olha, eu sou meu sacerdote, eu posso ir a Deus, não preciso de pastor, não preciso de igreja, eu vou a Deus e busco Ele só. Mas a ideia de Lutero sobre o sacerdote de todos os crentes ninguém é sacerdote para si mesmo, todos somos sacerdotes uns dos outros. Nós oramos e lemos a Bíblia para os outros da comunidade e juntos nós somos sacerdotes entre Deus e o resto do mundo. Nós, por assim, mediamos a glória de Deus para o resto da comunidade, para aqueles que não são crentes. Né? Acho que algumas conquistas da Reforma foram depois estragadas ali no século XIX. O movimento petista talvez seja um pouco responsável por essa coisa do individualismo. De voltar a privatizar a fé, as igrejas dentro da igreja. Mas, por exemplo, Lutero vai chegar a um ponto que ele vai dizer, olha, uma dona de casa ou um marceneiro, se eles trabalham bem, Deus é glorificado com eles. Agora, um homem que passa todo o tempo no mosteiro, se empanturrando, se embebedando, enchendo seu alforje de dinheiro, Deus se desagrada dele. Quer dizer, ele literalmente bagunça a estrutura medieval. E é interessante, assim, aí não tem como desenvolver isso, mas há um renascimento de uma piedade básica centrada nos Salmos, na corte de Navarra, na França, no norte da Itália. A própria leitura da Bíblia, a maneira de lidar com a Bíblia vai mudar. Você pega, por exemplo, um comentário de Tomás de Aquino, típico, né, da época. Um comentário, sei lá, de Isaías, ou um comentário de Jó dele. Se você ler, você fala assim, peraí, isso aqui é um comentário bíblico? Porque todas as questões são... É muito interessante a maneira como se vê a leitura da Bíblia, né? Então, aquela tendência mais alegórica. Então, é muito interessante como até a leitura vai ser um outro tipo de leitura. E, mais uma vez, a inclinação há de fontes presentes, né? A Vulgata vai ser questionada nesse aspecto, né? E por isso a ideia de você fazer uma observação mais cuidadosa do texto bíblico, uma vez que ele reflete... Aí a gente volta para a questão da Bíblia, né? Deus, então você tem os reformadores voltando não mais para a tradução do latim, mas do próprio grego e do hebraico. Exato. Né? E chega a ser surpreendente, por exemplo, Zwinglio, que aí ele tinha uma formação um pouco diferente de Lutero, de Calvino, que eram mais platônicos, Zwinglio era mais conectado com Tomás de Aquino, Scotus, Aristóteles também, né? Mas ele chega ao ponto de dominar todas as cartas de Paulo no grego, que era algo surpreendente quando você tinha párocos que não conheciam nem a Bíblia. Ele começou uma escola de grego lá. Quando você pega essa fase da Reforma, e você vai estudar a crítica, não só da Reforma, você pega a crítica, os que dentro do contexto, que não é o contexto dos reformadores, mas que também estão vivenciando nas outras ordens, né, os dominicanos, franciscanos, etc. Principalmente dominicanos e franciscanos, essas duas correntes, principalmente, você vai ver uma crítica da pobreza intelectual dos padres. Os padres não estudam, os padres não têm... Você tem uma crise de formação teológica que não é só uma questão de conhecer a Bíblia, de não ter os padres condições mínimas de cuidar do povo e da mente das pessoas. Que queria traduzir a Bíblia também dos originais para o inglês, ele começou pelo Novo Testamento, e o bispo e um padre vão confrontá-lo e exigir que ele pare a tradução, né? E ele vai dizer, olha, a vocação na minha vida é que no futuro
Um homem arando puxa o o arado. arado ou uma mulher trabalhando na sua casa sabem mais do Novo Testamento que do tu que vocês, sabes, né? é. Do que vocês sabem, né? E eles ficaram bem ofendidos. Aqui ele cita o João capítulo 1 em grego para eles, eles travam, né? Mais uma vez, é a maneira de pensar influenciando o Sim, jeito, né? sim. Você pega, um dos casos que eu mais acho interessantes da vida de Lutero é quando ele ainda está na fase de formação teológica na Universidade de Erfurt. E ele encontra o professor, ele já estava umas 2 semanas sem assistir às aulas. Ele encontra o professor de lógica, né? Que obviamente é o professor que vai estudar Aristóteles, as bases da lógica, silogismo principalmente, né? Sim. E aí ele nota, Lutero, notei a sua ausência, posso saber qual é o motivo? E aí ele, todo alegre, dizendo que se dedicou a fazer uma tradução da Bíblia, fazendo a tradução da Bíblia. Diz que ele pegou ele pelo colar e disse assim, você não sabe que se você não souber lógica, você nunca vai ser um teólogo de verdade. Aí depois, bom, daí adiante a gente sabe por que Lutero não via com tão bons olhos não só Aristóteles, mas a lógica e a razão, né? Ele chamava a razão de Frau Ulda. Prostituta do diabo, Madame Satanás e por aí vai. Mas o ponto dele não é que ele é irracional, né? Ele está criticando a ideia da razão autônoma. E da razão como tendo preeminência em relação às demais exatamente, faculdades, né? que é vontade, afetos. Uma razão fora da autoridade da Sagrada Escritura. Isso é uma coisa assim, impressionante. Eu acho que quando a gente olha para Lutero e vê que o movimento dele, apesar de não ter sido um movimento tão assim, vamos dizer assim, seguindo o programa de formação de filosofia natural da época, você vê que a formação dele não é uma formação que não tenha reverberado em uma produção não só para a igreja, mas para fora. Você pega, por exemplo, a língua alemã. A língua alemã, a gramática da língua alemã foi forjada em Lutero. Na Bíblia... Graças, obviamente, às aulas que ele teve, não é? Conhecia bem de língua, o cara conhecia muito de todos os meandros da linguagem, que não era muito comum na época. Lutero era boca suja, né? Então ele tinha uma expressão bem grosseira para dizer onde era Wittenberg, na Europa, né? Mas o domínio da língua dele era o domínio do linguagem popular. Sim, né? sim. E ele porque o alemão não era, né? Ele consegue trazer essa linguagem popular, né? O processo dele traduzir a Bíblia do grego para o alemão é bem interessante, que ele fica tentando puxar imagens e ideias que eram comuns ao vernáculo, né? E isso toca até um problema nosso de tradução da Bíblia. Nós temos algumas Bíblias de equivalência formal que tem cerca de 3.000 palavras que as pessoas não entendem mais hoje, né? E Lutero teve o cuidado, na tradução dele, de tornar a Bíblia acessível a pessoas simples. Num certo ponto da tradução dele, ele vai dizer que vai fazer Moisés falar o alemão tão bem que muitos duvidarão que ele era um judeu. Nossa, isso é tão interessante, Thiago. Você fala isso, eu me lembro quando eu fiz o intercâmbio em Munique. Isso foi antes de fazer o estudo do doutorado lá na Alemanha. E a gente primeiro estava numa aula normal, de estudantes, né? Tinha gente da Austrália, da França, de vários lugares. E aí ela perguntava para cada um qual era o grande pensador e a grande obra que solidificou não só a mente de uma cultura, mas a própria língua. Né? E aí cada um ia citando, o Cervantes, o espanhol, né? O Shakespeare, o inglês. Né? Quando chegou o que vocês acham que cunhou a língua alemã? Aí um Goethe, né? Século XVIII, tem. Quando chegou, ela disse, não, gente, aqui é Lutero. E a Bíblia ela é estudada como o aparato fundamental de formação da língua alemã, é a base da língua alemã. Assim como os institutos de Calvino são para o francês. É a base da maneira de pensar. Sim. Exato. É incrível. Agora, isso. voltando para a questão da Bíblia, interessante, né? Lutero era professor de Bíblia. Doutor em Bíblia. E acho que nesse sentido, Staupitz teve um papel muito importante, porque a cada crise de Lutero ele recebia uma promoção né, lá na universidade. Né, e ele esteve assim, foi professor de Salmos, ele foi professor de Gálatas, Epístolas Paulinas, Romanos. Né, e acho que esse contato dele com a Escritura foi fundamental. Sem dúvida. Né, e pensando até na questão da oposição de ideias, né, que você cita aí em setembro, um pouco antes da Reforma, quando aquelas 97 teses foram apresentadas, como a mente de Lutero ela já estava moldada ali
né, E é interessante, pela leitura. a mente é moldada por pelo menos 4 livros bíblicos que ele tem que expor nas aulas dele, né? que é Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Então, no processo de pregar na verdade não, né, lecionar esses livros bíblicos, ele vai dizer que os trapos do papado soltaram dele. Né? Ele até tem uma expressão interessante com Gálatas, ele disse que se casou com aquela epístola, né? dele, né? Aquele filme de Lutero, aquele mais recente, do Ralph Fiennes, ele tem uma cena que interessante que mostra ele debatendo com os alunos dele nas aulas de Bíblia, né? Então, acho que é importante destacar o papel que a Escritura teve. E esse é um ponto curioso, porque assim, a impressão que dá para o leigo é que os reformadores eram polemistas, o tratado deles, os tratados eram tratados de briga. Ledo engano, a maior parte dos escritos deles, os escritos talvez mais proveitosos, são exposições da Sagrada Escritura. Né? Melancton pregando 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, em Wittenberg, as exposições de Calvino. Isso porque a gente nem chegou em Calvino, né? Exatamente, quase toda a Lutero Bíblia. Zwingli, qual a primeira atitude de Zwingli em 1 de janeiro de 1519? Então, ele assume a Grossmünster, né, em Zurique, né? A primeira atitude dele é expor Mateus capítulo 1. E até pouco antes da morte dele, ele tinha exposto quase todo o Novo Testamento na igreja dele. Todos os reformadores, eles eram exímios expositores bíblicos. Né? Aquela Então, história famosa de Calvino, né? Quando ele foi exilado de Genebra. Ele sai da cidade... Passa 3 anos em Estrasburgo, né? Quando volta para... Continua do ponto onde ele parou, a exposição bíblica. Continuando, né? Como se ele nunca tivesse saído dali. Sem nenhuma recriminação, sem nenhum ataque, ele continua dali. Isso é curioso, porque quando a gente olha sites da internet, blogs, é muita fervura e pouca luz, via de regra. Então, é debate quanto a supralapsarianismo, infralapsarianismo, ordem dos decretos, etc. e tal. E os reformadores não teriam nenhum interesse nesse tipo de questão interessante pequena, que é né? muito semelhante ao tipo de polêmica escolástica, né? Exatamente. Que, assim, quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Como é que é? Se o padre, na hora de falar sobre consagrar o elemento do cálice, se cai uma gota no chão, o ratinho lamber, se o ratinho vai provar transubstanciação ou não. E é sério, era um debate. Você tem o famoso debate com Ockham, que é um dos debates famosos do finalzinho, né? Que era para saber se, por exemplo, a encarnação de Cristo poderia ter sido no homem ou se poderia ser num asno. Num jumento, exatamente. Ou numa pedra. Um filme que retrata legal essas discussões tolas é O Nome da Rosa. Os franciscanos com... Que já é nessa fase final, né? Onde você já tem o exercício forte do ocanismo, né? Fazer uma jogada ali de misturar estações, né? Os franciscanos, dominicanos, ele bagunça um pouco as categorias filosóficas ali. Mas esse é um ponto interessante, quer dizer, os reformadores, no final, até para pregoar a salvação e essa nova visão de espiritualidade, expuseram Bíblia. E expuseram a Bíblia na linguagem do povo, da forma mais simples possível, e tentando expor sequencialmente, né, a lectio sequencial, né? Então a ideia era tentar expor o máximo possível os livros da Bíblia, de tal forma que a pessoa pudesse receber a palavra de Deus na sua inteireza. E a Reforma reinventou o método gramático histórico de interpretação. Porque até então, aquela interpretação alegórica, que a gente inclusive citou algumas aqui delas, né? Elas não faziam bem algum para o povo. Exatamente. Né? Pelo contrário, só levavam confusão. É como se você colocasse um monte de pedras sobre um poço, né? E o que os reformadores fizeram foi tirar aquele monte de pedras, que era esse método alegórico, para chegar a verdadeira palavra de Deus, né? O texto mesmo, né? Que é um movimento, mais uma vez, o ad fontes, né? Humanista, né? De voltar ao significado das palavras com a intenção autorial. Alguma coisa humanista contribuiu. Isso, e o que o texto fala para a gente hoje, né? O texto falando no passado, o significado do texto no passado. E o esforço de Erasmo por traduzir o texto para o grego. Isso exatamente. Isso precisa ser... destacado. O Vinícius está quietinho ali, faz alguma pergunta aí. O nosso apresentador ele está preparando a bucha. Mas vamos aproveitar essa deixa e esse é nosso primeiro bloco, nós conversamos sobre a reforma. Nosso próximo bloco, nós vamos conversar sobre a reforma hoje, sobre a aplicação do que a gente pode aprender da reforma, como transformar a situação atual. Mas antes disso, vamos por um pequeno intervalo, 5 minutos, e nós vemos você logo depois.